Vamos estudar juntos a lição da escola sabatina? Lição 6. O inimigo interno. Verso para memorizar. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, verso 10. Domingo, 2 de novembro de 2025. Violação da aliança. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nessa hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Que as mais preciosas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada área da sua vida. O povo de Israel acabara de vencer Jericó, uma das cidades mais fortificadas de Canaã. As muralhas caíram sem que Israel precisasse usar uma espada. Tudo foi resultado da obediência e da presença poderosa de Deus entre eles. Mas logo em seguida, a narrativa muda de tom. Ao enfrentarem uma pequena cidade chamada Ai, os israelitas sofrem uma derrota humilhante. O que aconteceu? Como um povo que havia experimentado um milagre tão grandioso pode ser vencido por um inimigo tão pequeno? José 7 nos oferece uma lição profunda sobre pecado, confiança e a presença de Deus no meio do seu povo. Desde o primeiro versículo, o narrador nos revela o segredo. Diz ele: mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão nas coisas condenadas. O autor já nos conta o motivo da ira divina, algo que Josué e o povo ainda ignoravam. Um homem, Acã, havia desobedecido à ordem de Deus e tomado para si parte do despojo que deveria ser totalmente consagrado ao Senhor. O texto hebraico enfatiza a gravidade do ato ao repetir o advérbio gan, também, ou até. E ele repete isso 5 vezes, mostrando o crescente peso do pecado. Eles transgrediram, tomaram, roubaram, enganaram e esconderam. Cada palavra acrescenta uma camada de profundidade à tragédia. O pecado de Acã não foi apenas um erro de julgamento, mas um ato deliberado de rebeldia, cobiça e engano. E aqui está a primeira grande lição. Nenhum pecado é completamente privado. Mesmo escondido sob a tenda, o erro de Acã contaminou todo o acampamento. A aliança de Israel com Deus era comunitária. O povo era uma unidade espiritual. Quando o membro falhava, todos sofriam as consequências. O Senhor disse a Josué: Israel pecou, quebraram a minha aliança. Não Acã pecou, mas Israel pecou. Esta é uma verdade desconfortável. O pecado pessoal tem efeitos coletivos. Mas o texto nos revela uma segunda causa para a derrota. E esta é igualmente séria. Depois da vitória sobre Jericó, os israelitas se tornaram autoconfiantes. Eles olharam para Ai e pensaram: é uma cidade pequena, podemos vencê-la facilmente. E, surpreendentemente, Josué não consulta o Senhor antes do ataque. A confiança em si mesmos substituiu a dependência de Deus. O povo, que antes marchara em silêncio, esperando pela ordem divina, agora corre à frente de Deus, agindo por conta própria. O resultado? Derrota, vergonha, confusão. Aqui está a segunda lição. A autoconfiança espiritual é tão perigosa quanto o pecado oculto. Quando confiamos em nossa experiência, em nossos números, em nossa força, em nossas vitórias passadas, esquecemos que é o Senhor quem dá a vitória. Sem Ele, até mesmo as pequenas batalhas se tornam impossíveis. Deus então conduz Israel a um processo de exame e purificação, tribo por tribo, família por família, até que Acã é revelado.
Não há como esconder o que Deus vê. E quando o pecado é exposto, ele precisa ser tratado. Não por vingança, mas por restauração da presença divina. Depois da confissão e da remoção do pecado, Deus volta a caminhar com seu povo. Só então Israel pôde conquistar Ai. Essa sequência mostra que a derrota não é o fim. Para quem se humilha diante de Deus, existe sempre uma outra oportunidade. A disciplina divina não visa destruir, mas restaurar. O episódio de Josué 7 levanta uma pergunta crucial. De que forma nossas comunidades, as nossas famílias, as nossas igrejas, os nossos ministérios sofrem por causa das ações erradas de um só indivíduo? Quando a desonestidade, orgulho, falta de oração ou desunião, todo o corpo sente o impacto. Uma igreja pode perder o senso da presença de Deus. Uma comunidade pode perder o seu testemunho. Assim como Israel, o povo de Deus hoje é chamado a viver em santidade e independência constante. Talvez a maior lição de Josué 7 seja esta. O verdadeiro inimigo não está sempre do lado de fora das muralhas. Às vezes, está dentro do acampamento. E esse inimigo pode ser o pecado não confessado, a vaidade espiritual ou a falta de oração. A derrota de Ai não foi o fim da história, mas um chamado ao arrependimento e à vigilância. O Deus que revelou o pecado também ofereceu perdão e renovação. Ele continua nos chamando a examinar o coração, a buscar a sua direção antes de agir e a lembrar que nenhuma vitória é segura quando a comunhão com Deus é quebrada. Porque, no final, o segredo da força de Israel, e da nossa também, não está em números, nem em estratégias, mas na presença do Senhor no meio do acampamento. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.